Olá, seja bem-vindo aqui ao Nada Trivial. Hoje é terça-feira, dia de Neurociência na Veia. Aquele dia para a gente conversar sobre os meandros do funcionamento do cérebro, que sempre nos trazem insights sobre quem somos, por que fazemos o que fazemos. Então, se você gosta do tema, senta que nós vamos falar hoje sobre dor emocional, dor afetiva. E o assunto é do tipo nada trivial mesmo, porque é comum as pessoas acharem que existe uma diferença muito grande entre uma dor física, algo que a gente, um machucado, alguma coisa latente, que está todo mundo vendo, né? Uma cólica renal, que todo mundo diz que é uma das piores dores que tem, e uma dor afetiva, uma dor psicológica, uma dor emocional, que sempre tem um grau de subjetividade, que a gente tem dificuldade até de mencionar, né? Não sei se você já passou por uma consulta médica e disse assim, eu tenho uma dor aqui nas costas, e o médico pergunta para você, essa dor é de qual intensidade, de 0 a 10, né? Te pede para você qualificar. É porque até mesmo a dor física é subjetiva. E aí que a história começa a ficar bem embolada. Porque se em algum momento a gente pensou que existia uma dor que era objetiva, ligada especificamente a uma lesão, e existe uma outra dor, que é uma dor subjetiva, e que a gente não consegue dimensionar, na verdade nenhuma das duas é assim tão objetiva, tão tangível. Toda vez que eu vou dar aula sobre dor, eu conto uma história que acho que você vai achar bastante curioso, porque eu tenho um filho, né? Hoje ele já é um rapaz, um homem que vai fazer 26 anos de idade, mas quando ele era pequeno, eu ficava muito incomodada com essas mães, né, que eu via se relacionando com os filhos, que a qualquer machucadinho, qualquer coisa que a criança caía, a mãe já saía desesperada, gritando, e a criança se assustava com o comportamento da mãe, né? Então eu, como mãe, tinha um cuidado de nunca fazer um escândalo muito grande cada vez que ele se machucasse. Eu atendia, obviamente, verificava a gravidade, tratava, mas não dava né? Ai, meu filho, o que aconteceu? Corre aqui, tarará, né? Ai, tá saindo sangue e tal. Nunca fiz as coisas dessa forma. Me lembro até de uma ocasião em que ele estava brincando e ele saiu do quarto com o rosto todo ensanguentado, né? E normal é que a gente se assuste diante disso, tal, mas eu fazia de uma forma que tentava evitar que ele tivesse sobressalto, né? E olha que coisa, né? O grau de subjetividade da percepção de dor é tão elevado que esse menino depois chegava até a negligenciar a dor, né? A ponto de que eu precisei arrumar e temperar essa percepção de dor dele. Porque sim, dor, a percepção, a construção dessa percepção é uma vivência subjetiva, uma vivência relativa, que tem a ver com a dimensão e com o sofrimento que aquela circunstância confere ao indivíduo, né? E sabe dizer, mas então as pessoas sentem dor de forma diferente? Sim, sentem dor de forma diferente. Um outro exemplo que eu gosto muito de dar foi uma vez conversando com a minha cunhada, e ela é dermatologista, faz aquelas aplicações, né, de toxina botulínica e para estética e tudo mais, e já teve ocasião dela me contar que ela mesmo se aplica, né, quando ela precisa, ela mesmo faz a autoaplicação. E eu brinquei com ela, disse assim, nossa, como é que você consegue dar injeção na própria testa, né? Que é um ícone do tipo, de graça até injeção na testa, dizendo que é uma das coisas mais horríveis que você poderia sentir, né? E ela própria vai lá e pega a seringa e se auto-injeta. E aí a gente, caramba, como é que você consegue fazer isso? E ela me disse uma frase que eu nunca vou me esquecer, ela disse assim, depois que eu perdi minha mãe, nenhuma dor mais importa. Fala sobre essa relatividade. E você sabe o que é a maior loucura disso? Anos depois dessa frase, eu mesma perdi minha mãe, né? E não é que a gente fica meio assim mesmo? Tipo, depois de ter sentido aquilo, depois de ter sentido o impacto da perda da mãe, difícil alguma outra coisa me abalar daquela forma, né? Mas o ponto é, por que essa construção de dor é uma construção subjetiva? Porque existem elementos diferentes. Existem numa primeira esfera aquele receptor de dor que está lá no lugar aonde a lesão vai se dar. Então, existe uma célula especializada em detectar que houve uma lesão, uma ruptura da integridade física da célula. A célula, simplesmente pelo fato de ter sido lesionada,
ela arrebenta e todo o seu conteúdo interno acaba sendo espalhado, né? Acaba sendo perdido ali no meio extracelular. E por causa disso, estas células que são detectoras, os receptores, percebem que há uma lesão. E aí, através de neurônios que são especializados em detecção de lesão, chamado de sistema de nocicepção, esse nocicepção vem de nocivo, ele vai ser ativado e vai identificar que houve num determinado ponto do corpo aquela percepção de dor. Pois bem, feito isso, há interpretações sobre a intensidade dessa dor que vão ocorrendo em diferentes níveis do cérebro. No primeiro nível ali no tronco encefálico, depois a ínsula e o sistema emocional. Então, mesmo uma dor que é física, vai ativar o seu sistema emocional. E aí, justamente por conta do seu estado emocional, e até mesmo como você significa, ou o medo que você tem sobre aquela lesão, ou como que você vivencia todas essas circunstâncias, vai dar o tom daquela dor, que é uma dor física. Então, no caso, eu já quebrei um monte de osso, né? Quando você fala pra mim, quebrou o braço, como se fosse uma coisa assim, eu considero um evento da vida, um evento natural, né? Quando tem pessoas que, nossa, eu nunca quebrei um osso, como será que é quebrar um osso e tal? E definitivamente para mim quebrar um osso não é uma questão importante, né? Teve um episódio de novo com o meu filho, que ele se acidentou lá na chácara, brincando com um cachorro, já homem, né? Isso faz 1 ano e pouquinho, e quebrou a clavícula seriamente, muito seriamente, teve que ser operado. E as pessoas, nossa, você não tá preocupada e tal. Mesmo, de verdade, não. Porque, para mim, esse tipo de ocorrência é, infelizmente, uma ocorrência corriqueira, né? Eu realmente já quebrei muitos ossos e meu filho também. Pode ser que seja uma questão relacionada justamente à nossa capacidade de gestão da nossa atenção, do ritmo com que a gente faz as coisas. Genética explica bem. Mas, para mim, isso não é uma coisa de outro mundo. E tem pessoas que quando falam, nossa, quebrei um braço, ou parece uma dor, é uma dor forte? É, mas não é uma dor insuportável. Existem coisas piores na vida, né? E quem realmente já viveu dores muito sérias sabe do que eu tô falando. Mas o barato da gente discutir sobre isso é que quando a gente sente uma perda, como eu acabava de falar sobre a perda da minha mãe, ou quando a gente vive uma circunstância que a gente tem uma expectativa muito alta, uma ruptura de um relacionamento, a perda de um emprego, uma condição financeira desastrosa e tal, essas dores que são produzidas por esses eventos também são processadas nas mesmas regiões das dores físicas. De tal sorte que em alguns momentos, como a gente pode ver na automutilação, há até uma espécie de barganha em relação a sofrer uma dor física, né, que é conseguida pela automutilação, em detrimento dessa perspectiva da dor emocional. É como se a dor física pudesse dar uma neutralizada na dor emocional. E a confusão é tão comum, né, entre esses dois elementos, das questões das dores físicas e das dores emocionais e da qualificação emocional das dores, que o sistema límbico é um dos principais órgãos relacionados a isso, que é o sistema emocional. E quem que é protagonista nessa história? Uma região chamada ínsula, que é onde vai se dar justamente essa qualificação entre a intensidade da dor e a percepção emocional dessa dor. De tal sorte que indivíduos que estão sendo tratados com medicações como antidepressivos, por exemplo, eles têm uma qualificação para a dor como se fosse quase um embotamento emocional, né? Porque como a serotonina, os neurotransmissores serotonina e dopamina se encontram artificialmente elevados pelo uso da medicação, as oscilações naturais, que no caso de um paciente que está precisando tratar é uma coisa muito positiva, essas oscilações emocionais não ocorrem, a ponto do indivíduo parecer que está um pouco frio, um pouco distanciado, por não estar sentindo efetivamente essas coisas. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre os mecanismos da dor, sobre os mecanismos de nocicepção, é muito importante compreender que o efeito de dor é um efeito subjetivo que está relacionado com uma percepção, quer dizer, é uma construção a respeito de um evento. O evento é a lesão, o evento é o abalo emocional ou a perda, mas
como eu referencio e qualifico isso é um fenômeno subjetivo relacionado ao sistema emocional do cérebro, e aí tanto mais ou menos faz se é uma dor física ou uma dor afetiva, ambas serão bastante complicadas a depender da intensidade. Então não negligencie quem está te contando sobre uma dor emocional e também não superestime, né, quem está fazendo uma tempestade em um copo d'água, às vezes com uma coisa que aparentemente não é assim tão grave, né? Porque as pessoas podem estar fazendo juízos de valor associados com as suas próprias experiências passadas e até mesmo dando ali um tom, dando ali um colorido extra, dependendo da circunstância que essa pessoa está vivendo. Se ela está vivendo dinâmicas emocionais num dado momento que levam ela mais para baixo, que dão a ela uma sensação de menos-valia, provavelmente ela vai perceber essas dores, essas lesões, vamos dizer assim, sejam elas físicas ou emocionais, de uma forma superestimada. E o contrário também vai poder acontecer à medida que o indivíduo possa estar vivendo situações onde ele está vivendo embotamento afetivo, embotamento emocional, seja porque está vivendo um quadro de ruptura de saúde mental, até mesmo como um efeito colateral de alguma medicação que ele está tomando, né, que essa pessoa está tomando. Então, é esse o comparativo e a similaridade que existe entre dores afetivas e dores físicas. Espero que você tenha gostado de aprender um pouco mais sobre esses meandros do funcionamento do cérebro, como que ele qualifica essas diferentes experiências. E se você gostou, não esquece de deixar seu like aqui no vídeo, compartilhar com quem você acha que pode se beneficiar, deixar seu comentário aqui, que é super importante pra gente. Não esquecer de seguir o canal, porque quanto maior o número de pessoas que estão por aqui, mais gente vai ter acesso a esse vídeo, porque o YouTube mostra para mais gente. Então, se você achou que o conteúdo é relevante, faça essa gentileza para nós de dar esta relevância para o nosso conteúdo, tá bom? Todo dia útil é dia de vídeo novo aqui no Nada Trivial e eu te espero no próximo. Um abraço.